Se você já passou por um luto, fica nesse vídeo aqui comigo. Minha câmera não tá tão bem posicionada, porque eu vim trazer minha filha no shopping, no cinema, com as amigas, e eu trouxe tudo pra gravar um vídeo e esqueci do tripé, do suporte do celular. Mas enfim, ajeitei aqui e vamos ao assunto que interessa. Faz tempo pra gravar um vídeo aqui pro meu canal, do qual vai mudar um pouco os conteúdos. Eu comecei postando, parei, já não é a primeira vez, é a segunda ou a terceira vez que eu começo e depois paro. E eu lembro de um dos meus últimos vídeos que eu disse, agora eu não vou parar se Deus quiser. Porém, pra mim, 2025 foi um ano bem puxado emocionalmente, de alguns desafios, algumas perdas. A gente vai deixando as coisas pra depois, um dia eu faço, sabe? Vai passando o tempo e aquela vontade ali no peito vai batendo e a gente vai deixando. Eu vou falar sobre escutar a voz de Deus. Hoje é domingo, esse vídeo não vai ao ar hoje, bem provável. Eu tenho que gravar e editar ainda. E ontem de noite, sábado, eu tava em casa, de bobeira, sentada no sofá, vendo uns vídeos no YouTube de uma guria que eu comecei a assistir os conteúdos dela, que são muito inspirador, de um assunto que eu adoro. E ela falava sobre escutar a voz de Deus. E eu dormi pensando nisso, que é escutar a voz de Deus. Eu antigamente ficava perguntando, achava o máximo quando algumas pessoas diziam, Deus falou comigo. E eu ficava pensando em Deus do lado ali na frente da pessoa, né? Um espírito, sei lá, conversando com a pessoa. Porém, quando a gente começa num processo de autoconhecimento, a tentar se entender, se compreender, nesse processo eu descobri que não existe pessoas especiais que escutam a voz de Deus como eu achava. Na realidade, todos nós escutamos a voz de Deus. Só que no meu aprendizado, no meu conhecimento, eu ainda tenho muito que aprender, né? Mas na minha visão, a voz de Deus, ela tá dentro da gente. Ela tá no nosso coração. Ela tá naquele sentimento que a gente fica de, eu tô sentindo que tem alguma coisa errada. Para mim, isso é a voz de Deus. A intuição, como muitos dizem, eu falo muito sobre a intuição com outras pessoas, porque é uma maneira um pouco mais branda de falar que é a voz de Deus. Nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que eu passei a vida inteira com Deus, gritando para mim as coisas que eu deveria fazer, das quais me levariam por um caminho, atingir os meus objetivos, né, passar por determinados processos e situações de forma mais suave. Só que eu, Lisa teimosa, era muito eu não escutava minha voz interna, não escutava a voz de Deus, não escutava minha intuição. Simplesmente eu nem parava para pensar. E aí eu fiz tudo errado. Né? Não sei se é errado, mas eu fiz tudo ao contrário do que Deus estava me dizendo para não fazer. E eu lembro de diversas situações e internamente era Deus falando para mim, não vai por esse caminho, não faz isso. Eu ia lá e fazia o caminho contrário. Só que quando eu fazia o caminho contrário, claro que o resultado não era o que eu queria, eu ficava pensando depois, bem que eu achei que eu deveria fazer tal coisa, bem que a minha intuição estava falando, na realidade eu nem usava a palavra intuição, mas eu pensava, bem que eu achava que não deveria fazer isso, era essa frase que eu usava muito, eu achava. Passei por uma situação do qual eu tive que olhar para mim, onde todos os meus questionamentos de vida, o porquê que eu passei por determinadas situações, o porquê que as coisas comigo não davam certo de primeira, muitos porquês da minha vida começaram a ser respondidos. E aí, quanto mais respostas eu achava, mais eu ia atrás das respostas dos outros questionamentos. Ainda estou nesse processo. Sempre que um evento impactante acontece na minha vida, é quando eu mais amadureço. Quando eu acho que eu já cheguei no meu máximo, Deus manda umas situações para mim que diz, não, tu não chegou. Tu não tá nem perto do teu máximo. Essa situação aqui, que eu quero que tu amadureça mais um pouco, eu quero que tu aprenda mais um pouco. E eu aprendo. Aprendi muito. Acho que nos últimos 4, 5 anos eu amadureci o que eu não amadureci toda a minha vida. Toda a minha vida. Isso eu posso dizer. O que eu quero dizer com isso? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Se você já passou por um luto, se você já teve uma perca recente, fica nesse vídeo aqui comigo, que eu vou te contar como foi que eu comecei a dar muito mais atenção pro que Deus falava comigo, para a voz de Deus. Sou a filha mais velha de 4 irmãos, sou a única que não foi criada pela minha mãe. Eu sou a mais velha, veio meu irmão Alex,
Meu irmão Hobbs e minha irmã Richelle. Nós somos entre 3, 4 anos de diferença um do outro. E eu sou 10 anos de diferença da irmã mais nova. O meu irmão Alex, que faria 38 anos agora em fevereiro de 24, faleceu às vésperas do Natal, 23 de dezembro. Quem me conhece já sabe que é uma data que eu não gosto. Por motivos que eu ainda vou ter que tratar na terapia, eu não gosto de final de ano. E desde novembro, eu vinha com um sentimento e repetindo várias vezes, principalmente no meu ambiente de trabalho, que é com as pessoas com quem eu mais convivo, que eu não gostava de final de ano, eu só fazia as coisas por causa dos meus filhos. Lá no subconsciente eu não sei porquê, mas eu não gosto de final de ano. Talvez seja porque, como eu fui criada pela minha avó, eu gostava muito de passar com ela e depois que ela faleceu, ficou muito diferente os meus finais de ano. Meu irmão faleceu dia 23 de dezembro, agora de 2025. Quando eu comecei a falar sobre isso, né, que eu não gostava de final de ano, uma colega minha pegou e disse assim pra mim: Lisa, tu tens que tratar isso na terapia. Vamos ver se tu consegue tratar pra ano que vem teu final de ano ser diferente. Tem alguma coisa que aconteceu contigo e tu não gosta de final de ano. E aí eu disse pra ela: tens razão, pode ser. Eu fico triste no final de ano, eu me sinto mais sozinha, eu reflito mais no final do ano. Passou-se uns dias, tivemos um acontecimento com meu sobrinho, né, um acidente com ele, acidente de trabalho. Foi um mês ali do meio de novembro até o final de novembro e início de dezembro bem tenso. Eu não pude estar perto com a minha irmã, ajudando ela ali, porque ela estava morando no Paraná e eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Passou, entre aspas, o susto. Foi feito os procedimentos que precisava, ele ficou bem fisicamente, entre aspas, mas ficou bem ali. Agora a gente tem que tratar a parte psicológica. Eu e a minha irmã, a gente começou, não, agora deu, né? A gente começou início do ano, a mãe fazendo cirurgia ali, meio que urgente. Agora, final do ano, esse susto com o Pedro, e eu repetindo, eu não gosto de final de ano, não gosto de final de ano. Aí eu vou chegar na parte que Deus fala com a gente, que ele já estava me avisando que ia ser um final de ano diferente. Um pouco antes do meu sobrinho se acidentar, ali, início de novembro, Deus já estava me avisando. Só que eu não estava me preparando. Ou seja, já era para estar em terapia. Dia 23 de dezembro, recebi a notícia que meu irmão tinha falecido. Embora a gente não foi criada junta, eu acho que eu nunca mais vou esquecer o sentimento e o momento que eu recebi essa notícia, como foi o sentimento em si. É um sentimento de total impotência, é um sentimento de que tu quer voltar no passado e tentar desfazer, de não querer ter recebido aquela ligação, não querer ter atendido aquele telefone. Posso contar como é que foi e vou dizer que Deus deu sinais no dia que meu irmão faleceu, que alguma coisa grave iria acontecer. 20 dias antes, aconteceu numa tarde em que eu estava saindo de serviço, algo que nunca acontece. Naquele dia, eu lembro que eu ia passar na minha mãe, porque eu tinha comprado uns remédios para ela. Então, eu ia soltar da empresa onde eu trabalho, passar na farmácia, levar os remédios dela e depois ir para casa. Tem 2 caminhos que eu faço, o caminho quando eu vou na minha mãe e o caminho que eu vou para casa. Naquele dia, eu fiz um caminho totalmente diferente. Sabe quando tu sente assim, tipo, não dobra nessa rua, dobra nessa? Foi o que eu fiz, não dobra nessa rua, dobra nessa. Eu pensei em fazer uma coisa e veio a voz de Deus, que era a minha intuição, não faz isso, faz aquilo. Minutos antes de sair da empresa, recebi uma mensagem no WhatsApp da vizinha da minha mãe, que mora no mesmo prédio que ela, dizendo que ela precisou usar o controle da minha mãe emprestado e que ela sabia que eu estava sem controle, porque como eu ia ali na mais seguida, que ela iria demorar um pouco do que ela esperava, uma meia hora mais ou menos, meia hora, 40 minutos. Aí eu pensei, eu não vou ficar lá na frente da casa do prédio da minha mãe, vou ter que ficar dentro do carro esperando. O que eu vou fazer? Saí da empresa e pensei, no que eu tava no caminho, eu pensei, tem sempre a farmácia que eu sempre compro os remédios da minha mãe. Aí eu pensei, não vou comprar nessa farmácia. Vou comprar numa outra farmácia, que é onde fica mais dentro da vila. Saí do local onde eu comprei esse pastel em direção à farmácia. Na esquina da farmácia, eu bati num carro, de frente, assim. Não me machuquei, meu carro não sofreu nada. Sério, eu vi aquele carro sair do nada. Eu juro, eu olhei para os 2 lados, não vinha carro. No que eu arranquei, mas eu não arranquei com força, porque como eu estava parada para atravessar por uma rua, por uma faixa principal, então parei, olhei para os 2 lados, quando eu vi que não vinha nenhum carro, eu atravessei. Só que eu não cheguei a atravessar, porque simplesmente quando eu mal arranquei, eu bati num carro. Na hora tu leva aquele susto, tipo, bati um carro.
Olhei pra mim, eu tava bem, não tinha acontecido nada, não quebrou nada aparentemente. Fui, vi em quem eu bati, né? Me preocupei porque eu olhei o carro que eu bati, o carro tava bem feio, assim, a porta de trás. Estacionei o meu carro num local seguro e fui verificar. E o cara em quem eu bati disse que não tinha acontecido nada, que tava bem, tava só ele dentro do carro, tudo, beleza. Tirei o carro dali, botei num outro local seguro, que aí eu ia dar sequência nos procedimentos. Quem surge do nada? Meu irmão. Meu irmão esse que faleceu. Nos dias que seguiram, eu não prestei atenção nos detalhes das coisas que aconteceram. Mas depois que meu irmão faleceu, tudo fez sentido. Absolutamente tudo. A batida, o fato da vizinha estar com controle da minha mãe e se atrasar, o caminho que eu nunca pego e que eu peguei, tudo fez sentido. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Aí o meu irmão viu, porque foi praticamente na esquina da casa onde ele morava. E aí ele chegou, e aí, nega, me cumprimentou. Quer que eu fique aqui contigo? Eu quero. Né? Não vou querer bater num carro com um cara. Fiquei ali me sentindo mais segura, né, com ele ali. E ele ficou todo o tempo ali comigo. A gente ficou umas 2 horas ali. A gente nunca ficou assim tanto tempo conversando, falando de coisas da vida, sabe? Eu tava me sentindo segura, tranquila. Mudamos o cenário, porque eu não consegui terminar de gravar o vídeo ontem. Hoje, segunda-feira, que eu tô conseguindo finalizar ele. E estamos também sem microfone, porque eu não coloquei pra carregar. Fazendo uma retrospectiva, tipo, só vinha as informações e eu fui no fluxo. Deus só ia falando pra mim fazer e eu fui fazendo. Geralmente, quando vem essas ideias de fazer tal coisa, eu fico me questionando. Será que eu vou por aqui? Será que eu não vou? Será que é sério? Não, eu vou por aqui. Simplesmente vinha, vai em tal lugar e eu ia. Presta atenção nisso, não ia vindo nenhum carro. Eu não enxerguei. Até hoje eu digo, eu não sei de onde aquele carro surgiu. Porque eu sou muito cautelosa quando eu ando no trânsito. E eu lembro que no dia eu muito nervosa, né? Eu disse, não era esses os meus planos pra mim. Eu queria ir pra casa, era véspera de feriado. Eu queria ir pra casa, comer um lanche, sabe? Ficar bem descansada, assistir um filme. Fui chegar em casa, já eram 9 e tanta da noite. Só que o que eu não sabia, que aquela seria a última vez que eu iria falar com ele. Iria ser a última vez que a gente ia ter um contato. A gente sempre teve uns atritos, coisa de irmão. Não era atrito, a gente nunca chegou a brigar mesmo. A gente brigava quando era criança, mas depois de adulto, a gente tinha umas rusnas, assim. Mas aquele dia, eu lembro até hoje do sentimento. Foi tudo muito leve, a gente conversou, a gente falou sobre a vida, a gente conversou sobre várias coisas, assim, que a gente não para conversar em função da correria do dia a dia. Quando fiz ali o boletim de ocorrência, finalizou tudo, 2 horas e meia, eu acho, quase depois, eu já estava disponível para ir embora. Até hoje eu lembro a sensação de quando eu saí daquele local. Hoje, olhando para trás, a sensação era de uma despedida. Deus me deu a oportunidade de eu me despedir do meu irmão. Aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas, super se encaixou aqui. Eu iria direto na casa da minha mãe, eu não pego aquele caminho. Eu bati o meu carro. Eu acho que a batida foi tipo assim, eu preciso te parar. Eu passei na esquina da casa do meu irmão, mas eu não ia parar ali. Eu acredito que Deus fez assim, eu vou te parar pra te ter a oportunidade de ter a despedida com ele. De dar tchau pra ele. A gente não presta atenção no dia a dia, na correria. Essa despedida que eu tive, pra mim, foi muito significativa, porque há uns 16, 17 anos atrás, não vou me recordar de data, eu perdi uma pessoa que era muito importante na minha vida, que foi ali uma das bases da minha criação, que foi o meu tio, um dos meus tios. E eu lembro que, na realidade, ele foi a minha primeira perda na vida, eu era muito nova. E eu lembro que quando eu recebi a notícia que o meu tio faleceu, a única coisa que eu lembro que me bateu um remorso foi que eu não tive uma despedida. Eu lembro que o nosso último contato, eu tava assim com a cabeça voada, sabe? Sabe quando tu tá numa correria no automático, alguém fala contigo e tu não dá bola? Porque na minha cabeça, eu era muito nova, né? Na minha cabeça, tipo, eu vou vir aqui final de semana pra falar com ele. Final de semana eu dou atenção na minha cabeça.
E aquilo me corroeu por muitos anos. Eu sempre pensava, eu podia ter parado 5 minutos. E eu dei tchau pra ele de costa. Olha que coisa. Naquele dia, quando meu tio faleceu, eu tive a oportunidade de ter uma despedida dele. O horário que eu fui era um horário que eu nunca ia. Eu era novinha, soltei do serviço e antes de ir pra escola, que eu tava terminando o ensino médio, eu passei na casa da minha avó. Geralmente soltava do serviço e ia direto. E aquele dia eu passei rápido. Não lembro o que eu ia fazer, mas eu lembro que eu passei rápido. E o meu tio sempre ficava no portão esperando eu sair. Até eu sumir, ele ficava no portão. E aquele dia ele me acompanhou até o portão e eu lembro até hoje a cena. Deu passando por ele, ele dando tchau e dizendo, final de semana vem aí, a gente vai fazer um churrasquinho. E eu, tá, tchau, só que eu dei tá, tchau, virada pra frente. E aquilo ficou me correndo por muitos anos. E eu acho que Deus me deu uma chance de poder me despedir, sabe? Da minha avó, como a minha avó faleceu, eu me despedi. Eu fiquei muito tempo perto dela, né, antes dela falecer. Tô falando de pessoas muito próximas, né? Pessoas que têm ali um vínculo familiar. Perdi outras pessoas também, mas eu digo dessas pessoas mais próximas da gente. Fiquei muito agradecida, sou agradecida, agradeço. Vou agradecer o resto da minha vida de ter tido essa oportunidade de me despedir do meu irmão. Sabe, não ficou nenhum sentimento de eu queria ter falado isso, eu queria ter dito isso. A gente se abraçou, a gente se beijou. Eu entrei no meu carro, ele foi pra casa dele e foi a última vez. Então, escutar a voz de Deus, eu já prestava mais atenção, que é o que eu chamo de intuição, né? Que as pessoas falam que é intuição. Faz 4 meses, vai fazer agora essa semana 4 meses, que eu tô escutando muito mais. Muito mais. E toda vez que, eu tô andando assim de carro e vem na cabeça, acho que eu vou pegar aquele caminho, eu pego aquele caminho. Eu pego porque eu não sei aonde aquele caminho pode me levar. Às vezes, os caminhos nos levam para uma despedida. Porque, querendo ou não, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ver as pessoas que a gente ama. E isso é uma das coisas que eu tô pensando muito. Toda vez, talvez com um tempo melhor, mas toda vez que eu vejo alguém, que eu tô com alguém, eu sempre penso, pode ser que essa seja a minha despedida. E eu mudei o meu modo de me despedir das pessoas. Eu beijo, eu abraço, eu desejo tudo de bom. Eu fico presente no momento, quando eu estou me despedindo. Porque pelo fato de eu passar por uma despedida aqui na vida física de uma pessoa que eu amava muito e eu não dei bola na hora de me despedir, e isso me machucou muito, me corroeu muito. Senti muita culpa por simplesmente só não virar pra trás e dizer tchau, tudo de bom pra ti e domingo eu tô aqui. O domingo não existiu porque ele faleceu naquela noite. Eu não teria ficado com esse peso. E o fato de eu ter perdido uma pessoa que eu amo, que Deus me deu a oportunidade de me despedir, é importante essa minha despedida quando eu tô com as pessoas. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo pra você começar a escutar a voz de Deus. Parece clichê, parece bobagem, mas, gente, é que a gente vai ficando mais velha e a gente vai percebendo que algumas coisas são muito importantes, sabe? É escutar a voz de Deus, é entender que talvez seja a última vez que tu veja uma pessoa que tu ama, é entender que talvez uma coisa que é ruim não é ruim, ela é boa. Como a batida no meu carro foi 1 mês e 10 dias antes do falecimento do meu irmão, eu recém tinha comprado o carro, então eu fiquei naquela, por quê? Pô, recém tinha comprado o carro, já bati, mais um gasto, não sei o quê. Agora, toda vez que acontece algo ruim na minha vida, eu sempre fico pensando, talvez eu vá entender esse algo ruim daqui a uns meses, daqui a uns anos. Eu posso trazer mais conteúdo sobre isso. Vocês coloquem aqui nos comentários. Trazer mais situações da minha vida para vocês também associarem a vida de vocês.
é a mensagem que eu gostaria de ter passado. A gente escutar mais a voz de Deus, pra gente se atentar que talvez seja a última vez que a gente veja as pessoas que a gente ama, mas não ficar com aquela paranoica, mas simplesmente só estar presente naquele momento. Eu espero que essa mensagem tenha chegado com uma dose de conforto para quem está passando por um luto ou para quem já passou, e uma forma também de eu transmitir um pouco da minha experiência, um pouco do meu aprendizado sobre a vida, sabe? E que às vezes as situações que a gente julga ruim nem são ruins assim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.